Oi, meu nome é Max Robson, nós estamos aqui para dar continuidade à aula de triângulo, né? Então, a aula passada eu dei algumas dicas, vou relembrá-las aqui. Uma delas é de como segurar o triângulo, né? Geralmente a gente apoia aqui no indicador, certo? Deixa a mão aberta, vira o triângulo, deixando a parte aberta do triângulo para fora. Geralmente o triângulo tem 3 pontas, uma delas é aberta. Temos aqui uma baqueta segurada com uma pinça, com uma baqueta de bateria e outros meios de percussão. A técnica é similar, é padrão. Então você segura aqui fazendo uma pinça e junta os outros dedos. Baqueta segurando a direção, segurando a baqueta seguindo a direção do braço, ok? Então o triângulo a gente falou sobre tocar na parte externa para poder entender a sonoridade dele aberta, e o som fechado, que a gente trabalha com a mão esquerda, que é fechando e abrindo, fechando e abrindo. Essa é uma característica de vários instrumentos de percussão, tá? No triângulo não é diferente, então a gente trabalha com sons abertos e som fechado. Então na aula passada eu sugeri de fazer algumas experiências tocando na parte externa do triângulo, para poder entender a sonoridade dele. Porque quando a gente vai tocar, seja condução rítmica ou para tocar em alguma peça musical, porque o triângulo é usado também na orquestra sinfônica, como é usado no baião, na música popular, né? No chachado, no shot, em vários estilos musicais popular. Ele também é utilizado em orquestra para fazer efeitos, para fazer adorno e complementar a sequência rítmica. Então, na música erudita, é muito usado tocar do lado de fora, na parte externa. Então a gente está falando disso só para ilustrar a questão sonora, para entender. Porque tocar na parte interna exige um controle para esse movimento vertical. Aqui a gente faz um movimento mais horizontal, né? Então o som aberto, que eu tinha sugerido de fazer, né, na aula passada, e o som fechado. Ok? Então nessa aula de hoje eu queria começar falando sobre o movimento na parte interna e esse movimento vertical. Então eu sugiro de começar fazendo um exercício tocando na parte inferior e superior do pandeiro, colocando dentro de um ciclo rítmico para poder criar uma base, uma cadência. Então a ideia básica seria essa. A princípio fazer sem contar, só para criar uma intimidade com o movimento em si. Pode dobrar, né, em relação ao que você estava fazendo, mas a intenção não é fazer rápido, é só acostumar com o movimento, né, para baixo e para cima. Então vamos fazer de novo. Lento seria isso, ó. Não precisa preocupar em correr, preocupa em colocar as notas em ordem. Tá vendo? Já estou colocando a mesma distância para todas as notas. Como se fosse 1 e 2 e 1 e 2 e, ok? Da mesma forma nós vamos fazer com som aberto. Então seria 1 e 2 e 1 e 2 e, entendeu? Para criar um controle do movimento em si e um controle do ritmo. Então são duas coisas que têm que ser associadas. Ou seja, qualquer instrumento, por mais simples que pareça ser, ele exige uma coordenação motora, uma concentração, uma organização de movimentos para poder criar uma lógica e um ciclo rítmico que se encontra, ok? Então essa sugestão de ritmo é para fazer bem lento, né? Sol, som fechado, depois sol, som aberto. Depois a gente pode misturar os dois, que seria fazer 2 sons fechados e 2 abertos. Então seria isso, sempre começando tocando na parte de baixo, ok? A princípio. Então seria 1, 2, fechou a mão, abriu, fechou a mão, abriu. Só para controlar o que é som aberto e som fechado. Então vamos fazer de novo, devagar.
fechado, fechado, aberto, aberto. Tem que conciliar o movimento de abrir e fechar a mão com da mão direita. Ok? Fazendo rápido seria esse efeito. Mas não é o caso nosso de fazer rápido, tem que fazer lento. Só para vocês entenderem o efeito onde a gente vai chegar. Ok? Então esse seria um primeiro exercício preliminar. Sempre lembrando de fazer lento. Mesma coisa, se sentir o braço, né? Alguma dor, alguma coisa, relaxa o braço, faz aqueles exercícios mesmos que eu sugiro do pandeiro, de abrir e fechar a mão, relaxamento para poder deixar o corpo preparado. Sempre está tocando com a coluna ereta, sentar com a coluna bem reta, cabeça erguida, né? É bom evitar essa coisa de ficar assim, ó, olhando para baixo. É bom olhar mais com os olhos para deixar o corpo bem relaxado. Então o exercício que a gente faria aqui para a condução rítmica do baião seria uma mistura de toques fechados e toques abertos, né? A ideia básica seria tocar fechado, fechado, aberto, fechado. Ou seja, são 4 toques. O primeiro e o segundo fechado, o terceiro aberto e o quarto fechado. Sempre lembrando que a gente está fazendo um movimento para baixo e para cima, né? Movimento vertical. Então, usando esse mesmo movimento que a gente estudou no início, a gente vai tentar controlar para fazer esse ritmo. Então seria lentamente isso, ó. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e... Entendeu? Vamos fazer lento? De novo. Começando embaixo, fechado, fechado, aberto, fechado. Então tem que ter um controle de movimento, ó. Você faz um movimento para abrir e para fechar. Ok? Vamos fazer lento, seria 1 e 2 e... Uma outra forma de contar que pode talvez ajudar também para alguns, seria contar os 4 toques, pensando que o primeiro, o segundo fechado, terceiro aberto e o quarto fechado. Então seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? É uma forma talvez mais fácil de contar para entender quais sons são fechados e qual som é aberto. No caso, a gente está fazendo um ciclo de 1 a 4, com 1, 2 fechado, 3 aberto, 4 fechado. Começando a tocar na parte de baixo do pandeiro e sempre alternando em tocar em cima e embaixo. Começando embaixo. Então, o resultado desse ritmo seria o resultado do baião, ou do shot. Seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, quer dizer, é um básico, bem básico. Obviamente tem outras variações, mas o básico para tocar um baião seria essa ideia, tá? Eu fiz aqui um andamento um pouco para frente para vocês entenderem o resultado do ritmo. Mas sempre lembrando, é fazer lento, acostumar com o movimento, para depois impor velocidade. Não preocupe com velocidade, a pressa é inimiga da percussão. Eu sempre ressalto essa frase, porque de fato qualquer instrumento de percussão que for estudar tem que partir da premissa de fazer lento, ok? Então vou fazer mais uma vez para concluir a ideia. Então a ideia seria 4 toques, começando embaixo, fechado, para cima fechado, aberto e fechado. Então tem um toque aberto entre no ciclo de 4, que é o terceiro toque. Se for pensar em 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Ok? E o resultado seria 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para facilitar, a gente pensa em contar de outra forma, que seria 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e...
ok? O resultado seria esse. Mas sempre lembrando que os exercícios, eu já passei eles lento, é sempre fazer ele lento, ok? Aqui é só uma dica de onde vamos chegar fazendo esse exercício lento, ok? Então fica aí a dica, um abraço a todos.